livro de Efésios, no capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 11. A gente vai ler do verso 11 até o verso 16. Efésios, capítulo 4, versos 11 a 16. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições baseadas no livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, fica aqui o nosso convite, a comprar esse exemplar desse livro e ler, para você acompanhar essa série de pregações. Há muito conteúdo que é falado lá que, por causa da nossa limitação de tempo aqui, a gente não consegue desenvolver no culto. Então, é interessante para você enriquecer ainda mais sua compreensão, sua percepção daquilo que tem sido falado, que tem sido pregado domingo após domingo. Então, fica aqui o meu convite, adquira lá o seu exemplar do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E hoje nós vamos falar sobre a marca, um interesse bíblico por discipulado e crescimento. Para falar disso, eu gostaria que a gente lesse, então, Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Nós vamos ler até o verso 16, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai bendito. Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, pedindo ao Senhor que fale conosco nesta manhã, Deus. Pai, instrua a tua igreja, instrua o teu corpo, Pai. Comunique a tua verdade a nós, Deus. A mim, Senhor, que o Senhor me utilize como instrumento para comunicar as tuas verdades à tua igreja, Pai. E que ao término desse sermão, Senhor, possamos nós, Pai, desejar o crescimento que o Senhor espera da tua igreja, Pai. Que possamos ter uma compreensão correta, Pai, e um interesse correto, Pai, por discipulado e crescimento para a glória do teu nome. Assim, nós oramos no nome do seu Filho Jesus. Amém. Veja, quando um ser humano nasce, o que a gente espera que aconteça com ele? Que ele cresça, que ele se desenvolva. E crescer e se desenvolver para um ser humano é algo que envolve várias camadas. Por exemplo, a gente pode falar que o ser humano ele cresce quando ele aumenta de tamanho. Então, ele cresce em estatura. Então, nós esperamos que o ser humano cresça em estatura. Mas também nós esperamos que ele desenvolva outras áreas da sua vida, como, por exemplo, o andar, o falar. E não só isso, tendo aprendido a andar e falar, que ele aprenda a se comunicar, a interagir com as pessoas da forma correta. Que ele possa ser entendido naquilo que ele comunica às pessoas, mas não só isso, que ele também compreenda aquilo que as pessoas estão comunicando a ele. Mas também não para por aí, o crescimento envolve também o caráter. A gente busca moldar e formar e forjar o caráter desse ser humano. Nós esperamos que ele seja honesto, que ele desenvolva várias características no seu comportamento, no seu ser, que indiquem determinada personalidade. Então veja, quando a gente fala de crescimento humano, a gente está falando de uma vasta gama de características que acompanha o ser humano. E quando falta alguma dessas características, nós entendemos que há uma anormalidade ali, ou que ele não está plenamente saudável, não está com a sua saúde plena, correto? Então, da mesma forma é assim na igreja. A igreja existe um crescimento que Deus espera que aconteça nela. E nesse capítulo, que nós estamos trabalhando nele, o interesse bíblico por discipulado e crescimento, nós vamos entender que Deus espera que haja na igreja
um crescimento numérico e também espiritual. Então, quando Dever, no seu livro, fala sobre um crescimento, um interesse bíblico por discipulado e crescimento, ele está nos falando sobre crescer espiritualmente e crescer numericamente. Então, nós crescemos espiritualmente por meio do discipulado e crescemos numericamente por meio da evangelização. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso sermão. E o primeiro ponto aqui que a gente vai falar é sobre o crescimento numérico. E veja, para falar de crescimento numérico, a gente tem que olhar para as Escrituras, olhar para a Bíblia. Quando você olha a narrativa do texto bíblico e vê lá Deus criando as coisas, Ele abençoa os animais com o dom de multiplicação. Quando Ele cria os animais, Ele fala, multipliquem-se. Depois, quando Ele cria o ser humano, Ele diz, cresçam e multipliquem-se. Mas não só isso, quando Deus chama Abraão, Ele fala, Abraão, eu vou te dar uma descendência que vai ser numerosa. Ele deseja, então, que a descendência de Abraão se multiplique. O texto bíblico vai dizer também que quando essa descendência de Abraão estava escravizada no Egito, ela cresceu, ela se multiplicou de forma grandiosa. E não só isso, após ela ter entrado na terra prometida, depois de ser levada para o exílio, Deus ainda diz assim, lá no exílio, quando vocês chegarem lá, casem-se, tenham filhos e o quê? Multipliquem-se. Há um interesse de Deus, ao longo de toda a Escritura, de que seu povo multiplique. A gente vê isso no Antigo Testamento, mas nós vemos isso no Novo Testamento também. E aí, para isso, é que eu quero pegar aqui uma citação que Dever faz no seu livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Vocês estão conseguindo ler aí? Então, beleza. Diz assim, Deus não subscreve a ideia de que o pequeno é belo. Embora o seja às vezes, o pequeno não é necessariamente o melhor. Mas estou dizendo que não estou dizendo que Deus é de algum país imenso, mas somente que Ele parece ver a abundância como uma bênção. Veja, ao longo das Escrituras, e por toda essa narrativa que eu mostrei para vocês aqui, parece que Deus tem interesse de abençoar o seu povo e a sua criação com a multiplicação. A multiplicação, o crescimento, parece nas Escrituras ser uma espécie de bênção de Deus. Nem sempre é. É bom deixar isso claro. Às vezes, nós crescemos sem ter a bênção de Deus. Nós multiplicamos sem ter a bênção de Deus. Mas há momentos em que sim, a multiplicação, o crescimento é sinal da bênção de Deus. Deus tem interesse em ver a sua criação, mas principalmente o seu povo crescendo. E veja, quando a gente olha para o Novo Testamento, nós vemos que o crescimento do conhecimento da palavra de Deus, bem como o crescimento dos efeitos dela, está intimamente associado ao crescimento numérico. Ora, o crescimento da palavra é o crescimento numérico, ora, o crescimento do conhecimento da palavra leva ao crescimento numérico. E como a gente vê isso? Bom, para isso, eu vou novamente chamar o Dever aqui para nós e vou ler o que ele nos fala lá no seu livro. Dever diz o seguinte: se lermos o livro de Atos dos Apóstolos, acharemos diversas vezes este refrão. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então veja, aqui em Atos, no capítulo 6, pouco antes de falar sobre a controvérsia lá da distribuição dos recursos para as viúvas gregas e judias, o texto vai nos falar isso, que crescendo o número de discípulos, crescia a palavra de Deus. Ou seja, ele associa a ideia de crescer numericamente com o crescimento da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus está se espalhando e, consequentemente, novos discípulos estão se juntando à igreja de Cristo. Atos 12, 24 fala o seguinte, que, entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, associando o crescimento da palavra de Deus com o crescimento de discípulos também.
Atos 13, 49 diz, e divulgava-se a palavra do Senhor por toda a região. E Atos 19, 20 diz, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, dessa forma, a gente pode concluir que o crescimento do conhecimento da palavra de Deus leva ao crescimento dos discípulos de Deus, do corpo de Cristo. Ou seja, crescer em conhecimento da palavra de Deus vai levar a um crescimento numérico do corpo de Cristo. E parece que Deus tem um interesse que o corpo de Cristo aumente, cresça cada vez mais. E a gente vai ver isso ao longo do sermão. E se Deus realmente deseja isso, deseja que ao aumentar o conhecimento da palavra dele, que o corpo de Cristo aumente cada vez mais, e aumente assim o número de discípulos, então nós deveríamos almejar isso também para nós como igreja, como cristãos. Então, eu acho que você deveria desejar que a palavra, eu creio, que você deseja que a palavra seja pregada a mais e mais pessoas. Amém? Todo mundo deseja isso, não é? Amém? Pois é. Então, se você deseja que a palavra de Deus seja pregada a mais e mais pessoas, você deve então desejar o crescimento numérico do corpo de Cristo e da sua igreja local. Porque isso é uma consequência lógica e óbvia de a palavra sendo pregada a mais e mais pessoas. Então, a gente pode afirmar que fica claro, e aí eu fiz essa afirmação aqui, que fica claro que Deus tem um interesse pelo crescimento do seu povo. Logo, nós devemos almejar o crescimento da igreja de Cristo e da nossa igreja local também. Por quê? Porque as Escrituras apontam para isso. É algo bom. E aqui vale um alerta, uma correção de rota para talvez ali... Você ainda tem um entendimento errado a respeito de crescimento numérico da igreja. Muitas pessoas, e algumas pessoas ainda guardam isso, eu guardei por muito tempo, o desejo da igreja sempre ser pequena. Não, que a nossa igreja seja pequena, tenha um número ali limitado de cristãos, só que eu não percebia que ao desejar isso, eu estava dizendo o seguinte, eu quero que a nossa pregação do Evangelho seja uma pregação infértil. Porque se eu quero que a minha igreja continue pequena e limitada àquele número de pessoas ali, eu não quero que ela cresça. E se eu não quero que ela cresça, eu não quero que pessoas se convertam e conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, às vezes, você ainda guarda esse desejo aí de que, não, a igreja é boa, esse pensamento de que igreja boa é igreja pequena. Não necessariamente. Não necessariamente aquilo que é pequeno é melhor. E não necessariamente ser muito grande também seja algo melhor do que ser pequeno. E veja, eu não estou aqui advogando que então vamos ter uma mega igreja, vamos trabalhar para que a missão seja uma mega igreja. Não. A gente pode até discutir em outros momentos os problemas que surgem junto do crescimento numérico. E como a gente, como igreja, pode lidar com o crescimento numérico. Mas não desejar o crescimento numérico para a igreja local é desejar que o evangelho fracasse. É literalmente rejeitar o nome da nossa igreja. Porque, não sei se você sabe, o Missão 16:18, principalmente ali o 16:18, está associado com Mateus 16:18, que diz, e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se você não deseja que a sua igreja cresça, você está dizendo que o inferno prevaleça contra ela. Simples assim. Simples. Compreendeu? Então, a gente precisa almejar e desejar o crescimento numérico. Mas veja, o principal crescimento que nós desejamos obter não pode ser o crescimento numérico. O crescimento numérico por si só não é um sinal da bênção de Deus. Quantas e quantas igrejas a gente conhece aí que estão lotadas e que a gente não teria coragem de pisar e entrar nelas ali por saber que não são igrejas de verdade, correto? Então, crescimento numérico pelo crescimento numérico, nós não desejamos, nós não queremos isso. Então, qual é o desejo que nós queremos, né? Mas para isso, para introduzir esse assunto, eu quero pegar mais uma citação do Dever aqui para nós, que diz assim: assim vemos o crescimento numérico acontecendo tanto no Novo como no Antigo Testamento.
Mas o crescimento sobre o qual falamos, insistimos e oramos no Novo Testamento, não é apenas numérico. Ou seja, ele não está rejeitando o crescimento numérico. É que além do crescimento numérico, tem que ter um outro tipo de crescimento que o acompanhe. Ou a gente pode dizer que o crescimento numérico deve ser resultado desse outro crescimento dentro da igreja. E aí ele vai seguir e vai dizer, se a sua igreja tem mais pessoas agora do que tinha alguns anos atrás, isso significa que ela é uma igreja saudável? Não necessariamente. Existe outro tipo de crescimento. O Novo Testamento nos dá a ideia de um crescimento que envolve não somente um maior número de pessoas, mas também pessoas que estão crescendo, amadurecendo e aprofundando-se na fé. Então, o verdadeiro crescimento que a igreja deve almejar, para além do crescimento numérico, é o crescimento espiritual, que é o nosso segundo ponto do sermão de hoje. Que no livro do Keller vai falar, o Dever vai falar que é discipulado. O crescimento espiritual se dá por meio do discipulado. Por isso, a igreja deve ter um interesse bíblico por discipulado. Porque discipulando pessoas, elas crescem e se desenvolvem espiritualmente. E assim o corpo de Cristo vai crescendo, se desenvolvendo. E é nesse ponto que eu quero ir para o texto que nós lemos no início do sermão. Que aí agora eu vou fazer uma breve exposição desse texto para nós. Efésios 4, verso 11, e aí a gente vai ler até o 13, tá bom? Que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, quem me conhece e já teve a oportunidade de conversar comigo sobre esse texto de Efésios, sabe que eu tenho uma posição a respeito desse texto um pouco diferente da tradicional. A tradicional diz o seguinte, que o verso 11 de Efésios está dizendo que Deus chama homens e mulheres, no caso aqui, chama homens especificamente, e dá a eles os dons de apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Beleza? E esses são os ofícios que existem dentro da igreja e que, por exemplo, o ofício de apóstolo teria acabado, ser encerrado. Tá bom? Essa é a posição tradicional. Uma outra posição também muito respeitada na academia, mas que tem menos adesão, é de que o que Paulo está dizendo é o seguinte, que aqui não são pessoas especificamente que Deus dá, mas dons que ele distribui às pessoas, para que essas pessoas dentro do corpo de Cristo possam edificar o corpo de Cristo. Assim, por exemplo, ele não estaria falando de apóstolos no mesmo sentido dos 12, mas de apóstolos como uma função missionária, compreendeu? E aí o profeta profetizando, o evangelista evangelizando, e assim vai, tá bom? Então, tem essas duas posições. Não vai ser o foco aqui do sermão, mas para ser honesto com você, estou te dizendo quais são as duas posições que a gente pode entender a respeito desse texto aqui, tá bom? São fundamentadas nas Escrituras. E se você quiser conhecer mais, tirar essa dúvida, eu te aconselho a se matricular no IBTM. Inclusive, o pastor Tiago está dando aula de cartas paulinas, né? Então, se eu não estou enganado, essa semana agora, segunda-feira, ele termina a aula de Romanos, né? A exposição da aula de Romanos. E ela está aberta ao público. Quem quiser, vá lá, assista às aulas, né? E aí, às vezes, você dá uma chorada lá com o Tiago. Tiago, o Everton falou um negócio lá de Efésios, será que eu posso assistir a aula de Efésios aí também para eu entender lá as posições, lá o que você tem a dizer a respeito da carta de Efésios, lá, e principalmente capítulo 4? Então, eu tenho certeza que ele vai deixar você assistir, então fica aí o convite, tá bom? Que aí você esclarece lá suas dúvidas com o pastor Tiago e ele resolve essa bucha lá. Eu, nesse sermão, o que eu vou trabalhar com vocês é que, independente da interpretação que a gente dê para esse versículo 11, a ideia aqui é que Deus dá esse grupo de pessoas ou dons à igreja para que, tendo esses dons na igreja ou essas pessoas, os santos, ou seja, a igreja como um todo,
cada membro dela seja aperfeiçoado, que é o que Paulo está falando, para que os santos sejam aperfeiçoados. E sendo aperfeiçoados, cada um ocupe a sua posição no corpo de Cristo. Então vá servir uns aos outros, para que assim o corpo de Cristo cresça, seja edificado, alcance a estatura de varão perfeito, à medida de Cristo Jesus ali. Entendeu isso aqui? Então, essas pessoas ou esses dons, eles estão disponíveis para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos, a fim de que a igreja seja edificada e assim cada cristão desempenhe o serviço que Deus preparou para ele no corpo de Cristo, tá? E aí, olha só, quando a gente olha para o verso 13, ele fala, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando a gente lê isso aqui, fica evidente para nós. O que Deus deseja da igreja? É que ela se torne semelhante a Jesus. Que cada cristão, assim como uma criança que acabou de nascer, ela se desenvolva e se torne um adulto. Não é isso que a gente espera que aconteça com uma criança? Então, assim Deus deseja que cada cristão, tendo nascido de novo, vá crescendo, mas crescendo o quê? Em estatura? Não. Crescendo em ser cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Esse é o crescimento que Deus deseja para a igreja. Que todos sejam cada vez mais parecidos com Jesus. E as pessoas, ao olharem para a igreja, vejam Jesus. Nessa reunião aqui dos santos, nessa vida cristã, eles olhem para a igreja e vejam quem? Jesus refletido ali na vida da igreja. Então esse é o desejo de Deus, esse é o crescimento que Ele almeja para a igreja. Que ela seja cada vez mais parecida com Jesus Cristo. E aí veja, o texto aqui vai indicar para nós que é por meio desse processo de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, trabalhando no aperfeiçoamento dos santos, esses santos ocupando seus lugares dentro da igreja e edificando uns aos outros, é que a igreja cresce. Né? Então a gente poderia pensar, como a igreja vai crescer espiritualmente? É por meio do trabalho dos irmãos, é trabalhando. Os pastores, os líderes decidindo o que vai ser feito, tal, promovendo o meio para que os irmãos sejam aperfeiçoados, e aí os irmãos vão lá, cada um ocupa o seu lugar, e aí as coisas vão acontecer como se fosse uma maquininha assim, ó, coloquei as engrenagens no lugar, dei o play lá e tudo aconteceu. Pode ser assim, pode ser assim. Na verdade, como o texto bíblico está apontando, é isso que Deus deseja. Mas o crescimento mesmo, ele acontece por operação divina. Como assim? Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 3, versos 6 a 9. Lembra lá da igreja de Corinto? Estava uma divisão na igreja, né? Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros ainda, querendo ser mais espirituais, diziam, não, eu não sou nem de Apolo, nem de Paulo, eu sou de Cristo, né? E aí Paulo, então, escreve essa carta para os irmãos, para corrigir esse e vários outros problemas que tinham na igreja. E olha o que Paulo diz a respeito dessa controvérsia ali, a respeito de quem é de quem, né? Ele diz o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, quem promove o crescimento na igreja, irmãos? É o próprio Deus. Mas agora, como então a gente lida com esse texto aqui que a gente acabou de ler de Efésios? É que o meio que Deus escolheu para promover o crescimento na igreja é por meio dessa justa cooperação de cada membro do corpo. Os líderes aperfeiçoando os cristãos desempenhando o serviço que Deus preparou para que eles desenvolvessem, e assim a igreja vai crescendo, porque esse foi o meio que Deus escolheu. Pode ser que uma igreja faça tudo isso e ainda assim ela não cresça? Pode ser. Né? Isso, eu sempre gosto de lembrar,
pessoal a respeito disso. Quando você lê os livros de sabedoria lá, você lê lá Provérbios. Aí Provérbios fala, né? Ontem a gente no Encontro de Homens estava falando sobre isso, né? Provérbios diz lá, ensine o seu filho no caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Aí você pensa assim, então eu vou ensinar meu filho as coisas certas, e quando ele crescer, ele vai ser o quê? Um cristão, não é? Eu ensinei ele o caminho do Senhor, ele vai ser o cristão. Só que o texto de Provérbios não está querendo dizer isso. Ele não é uma promessa. Ele não é uma promessa de que, bom, você faz assim e você vai ter o resultado X. O que ele está dizendo é o seguinte, é que normalmente, quando o pai e a mãe se empenham lá em ensinar ao filho o caminho do Senhor, o que acontece? O filho tem a tendência a seguir aquele caminho ali. Mas pode ser que dê tudo errado. E como a gente sabe disso? É lendo Eclesiastes. Eclesiastes é esse livro que vai te dizer, ó, então, você fazer tudo certo não é garantia de sucesso. Pode dar tudo errado ainda. Mas no final de Eclesiastes, ele diz o seguinte, mas se tem um caminho que você deve seguir, um bom caminho, é o caminho de Provérbios. Então, tema o Senhor, obedeça os seus mandamentos. Compreende? E creia que Ele vai te abençoar e vai cooperar para que tudo corra bem na sua vida. Mas se não der tudo certo na sua vida, continue obediente ao Senhor, seguindo o caminho e os conselhos que Provérbios deu. É assim a sabedoria bíblica. Compreende? Então, da mesma forma, uma igreja, ela pode fazer tudo certo e ainda assim não ter crescimento. E aí isso cabe à vontade do Senhor. É Deus quem sabe os seus caminhos, os seus desígnios. Cabe a nós o quê? Ser obediente a Ele. Então, o que a gente deseja como igreja é que, chegando o dia do Senhor, mesmo que a igreja não cresça, e glória a Deus, nossa igreja tem crescido muito nos últimos anos, eu sou muito grato a Deus, feliz de ver essa igreja cheia, ao mesmo tempo que eu sinto falta de tantos rostos aqui na igreja. Olha só, que bênção isso, né? A igreja está cheia e ao mesmo tempo eu sinto falta de um tanto de gente. Esse é sinal de que Deus tem nos abençoado com o crescimento. Mas vamos supor que a missão pare de crescer. Pare de crescer. O que cabe a nós? É lamentar por não estar crescendo? Talvez sim. Mas mais do que isso, é pensar, nós estamos sendo fiéis àquilo que Deus nos ordenou a fazer? Os líderes dessa igreja estão trabalhando para que os santos sejam aperfeiçoados? Os santos, sendo aperfeiçoados, eles estão assumindo o seu lugar no corpo de Cristo? E estão cooperando para o crescimento e o desenvolvimento do corpo? Se sim, então a gente confia que Deus vai fazer o que Ele deseja fazer com essa igreja. Nós vamos permanecer fiéis. Compreendeu isso aqui, gente? Está claro? Então veja, é Deus quem dá o desenvolvimento. Cabe a nós, então, como igreja, trabalhar para que esse crescimento aconteça, né? É igual eu falo com o pessoal. Às vezes chega alguém assim e fala, pastor, eu gostaria de amar a Deus mais, ser mais crente, tudo mais. Eu falo, não, amém, glória a Deus, que bom desejo que você tem, meu irmão, é isso aí mesmo. Tal. Aí eu pergunto para a pessoa, você ora? Eu oro, pastor. Você lê a Bíblia? Leio a Bíblia, pastor. Você frequenta os cultos, participa da ceia? Tal? Participa, pastor. Você confessa pecados? Confesso, pastor. Inclusive, estou aqui conversando com você, confessando os pecados. Falo, então, beleza, continue fazendo todas essas coisas. Aí, às vezes, as pessoas ficam meio frustradas assim. Falam, poxa, é isso, pastor? Eu falo, é. Sabe por quê? Porque eu nunca vi um maratonista concluir uma maratona sem estar treinando antes. Né? Imagina, eu chego aqui e falo assim, não, a partir de amanhã eu vou ser maratonista, mas aí eu não corro, não vou treinar. E tento no dia da maratona fazer lá a maratona lá, 42 quilômetros. Vocês acreditam que vai dar bom? Não, né? Pois é. Da mesma forma, Deus escolheu meios para que a gente alcance o crescimento espiritual. Então a gente tem que estar exposto a esses meios, que a gente chama os meios de graça. Oração, leitura da palavra, ministração dos sacramentos, confissão de pecados, e vai. Vários meios que Deus usa para conceder graça ao seu povo. E se essa graça não está vindo, o que a gente tem que fazer? Continuar sendo fiel, porque o que Deus espera da gente não é que a gente tenha uma super performance espiritual, mas que a gente permaneça fiel. Porque o que Ele vai dizer no grande dia? Entra no meu reino, servo bom e fiel.
Então Deus quer fidelidade. Mesmo que as coisas aparentemente não estejam acontecendo, a gente deve permanecer fiel. E o que Ele espera então que a sua igreja faça para que ela tenha crescimento, para que Ele possa dar o crescimento a essa igreja, é o quê? Que os líderes aperfeiçoem os santos. Os santos, sendo aperfeiçoados, ocupem seu espaço no corpo e desempenhem o serviço que Deus separou para que eles fizessem. E assim o corpo cresça. Amém? Então, beleza. Então, como a gente pode, buscar esse crescimento como igreja? Como estar expostos, aos meios pelos quais o Senhor promove esse crescimento? E eu acredito que o discipulado na igreja é o meio pelo qual Deus irá dar o crescimento à sua igreja, E aí, olha só, vamos ler aí versos 14 e 16. Olha que interessante o texto. Ele continua, Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, olha só, verso 14 aí, Para que não sejamos mais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Estava brincando com a Bárbara hoje mais cedo, a esposa do Juan, que ia usar o Estevão hoje no sermão como exemplo. Por quê? Ontem, lá teve o piquenique das crianças, foi uma benção, viu, meus irmãos? Glória a Deus lá, ver as crianças lá reunidas, as famílias interagindo entre elas. Foi bom conhecer algumas pessoas um pouco mais, algumas famílias um pouco mais. E, num determinado momento, o Estevão, pequenininho, 1 ano e pouquinho, ele começou a sair andando. Aí tá lá a Bárbara e o Juan, Estevão, volta aqui. Aí eu fui atrás do Estevão. Aí eu tô lá, vem Estevão, vem, porque aqui no culto, ele já me vê e já dá o braço, Mas lá, cheio de coisa, ele saiu andando, e nada, Só que aí, beleza, eu percebi que ele não ia vir, o que eu fiz? Peguei o Estevão, carreguei ele, levei ele até a Bárbara e o Juan. Isso é ser arrastado por qualquer vento de doutrina, é você não ter a capacidade de resistir a uma doutrina falsa. Por quê? Porque você não tem nem forças para resistir a ela. Por quê? Porque você não foi habilitado. O Estevão não me resistiu porque ele não tem força para isso. Ele não tem a capacidade de dizer não. Por mais que ele queira dizer não, ele é pequeno, eu sou grande, eu posso pegar ele e ir embora. Assim, o crescimento espiritual ou discipulado vai promover o crescimento espiritual na igreja e nos capacitar a resistir ao falso ensino, à falsa doutrina. Quantos de nós aqui passaram por aquela situação que, de certo modo, é até decepcionante, quando sua ficha cai, que você estava numa falsa igreja, ouvindo um falso evangelho, aí você fala, como eu pude ficar tanto tempo preso a isso aqui? E aí bate aquela frustração, Você pensa, nossa, poxa, a Bíblia estava aqui disponível para mim há tanto tempo e eu ainda caindo no engano, caindo no erro. E realmente, é frustrante, mas glória a Deus que iluminou seus olhos, iluminou os nossos olhos para que a gente pudesse ter a compreensão de que estávamos nos erros e poder abandonar ele, Mas quantas pessoas vivem assim suas vidas por muito tempo? E veja aqui, por vezes são pessoas cristãos genuínos, como eu e você, que estivemos lá no engano, mesmo sendo convertido. Mas ficam no engano, e muitos ficam a vida inteira no engano. Por quê? Porque eles não amadurecem na fé. Vão chegar, infelizmente, nos céus, como que... Ontem, alguém falou isso lá no nosso encontro de homens, como que nem querendo estar no céu, vamos dizer assim. Por quê? Porque não cresceu, não desenvolveu como esperado para um cristão. É gente que, à semelhança de alguém que tem uma limitação física, alguma deficiência que atrapalha o seu desenvolvimento, não consegue usufruir da vida como poderia. E quantos cristãos vão viver a sua vida assim?
sem usufruir de tudo que a vida cristã poderia nos oferecer. Por isso, eu creio que o discipulado na igreja nos auxilia a desenvolver de modo que a gente possa usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós como cristãos, como igreja dele. É por meio do discipulado que Deus promove aí o crescimento, de modo que, se vem o falso ensino, a gente já sabe, já tem consciência dele e já rejeita. E já... tem um caso curioso, ontem, Samara, a gente estava lembrando disso, que na época que a gente namorava, Samara frequentava uma igreja que, Jesus amado, sim, e aí, tinha dia que eu queria sair do culto. No meio do culto, o pastor começava a falar umas asneiras, eu falava, não, isso aqui não dá para mim, não, eu vou sair. Aí a gente brigava, né? Não, isso é falta de respeito, senta aqui e tal. Aí eu, beleza, eu falei, vou sentar, mas eu vou ficar lendo a minha Bíblia. E eu ficava lá. Então, se ele abria lá em Abacuque, eu li o livro de Abacuque todo enquanto ele estava lá falando. Então, beleza. E aí, passado o tempo, a Samara começou a frequentar a missão comigo e tal, e a ler, entender, compreender. Aí virou membro da missão, a gente casou, papá. Aí a gente foi visitar lá essa igreja e tal, um tempo atrás. E aí, começou a pregação, aí o pastor começou a falar, não, porque a nova era, a China, tá tudo misturado assim, os bitcoins, é tudo obra do anticristo, entendeu? E aí você vai e tal, e assim, mó teoria da conspiração. A Samara levantou, não, eu vou embora daqui, não pode ser, não, eu vou falar com meu pai, que ele tem que sair daqui. Vou falar com eles, porque... Por quê? Ela tomou a consciência do quão ruim era o ensino naquele lugar, de quão fraco era a teologia daquela igreja ali, né? Então, por quê? Porque agora ela já está bem alimentada, bem nutrida, ela já sabe o que é estar numa igreja saudável, numa igreja onde a Bíblia é pregada. Então, ela já consegue discernir isso a ponto dela resistir àquilo ali. Aí, lógico, né? O ser humano pecador que habita em mim falou, senta aí e respeita, né? Senta aí e respeita, né? Brincadeira. Te amo, viu? Então, assim, por isso é necessário o discipulado, para promover o crescimento espiritual, para que a gente também tenha condições de resistir ao falso ensino. A perceber quando uma armadilha está sendo criada ali para nós, e a gente, então, fugir dela, escapar daquele engano ali que está sendo preparado para nós. E aí o verso 15 diz, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. E olha que interessante. Seguir a verdade em amor quer nos comunicar que a verdade ela deve ser comunicada e obedecida na igreja, mas não como uma imposição. A verdade ela não pode ser comunicada como uma imposição do tipo, tem que se submeter a isso. Nem pode também ser obedecida como uma obediência. Eu me submeto a isso porque é a regra desse grupo aqui, então para eu fazer parte desse grupo aqui, eu tenho que fazer isso aqui, e pronto, acabou, e não tem choro nem vela. Não. A verdade ela deve ser comunicada e obedecida em amor. Veja, comunicada em amor, pois fazemos isso para o bem do próximo. Então eu comunico a verdade na igreja, ela deve ser comunicada pelo bem do próximo. Meu irmão, você está em pecado. Meu irmão, não vá por esse caminho é de morte. Meu irmão, por quê? Pensando no bem daquela pessoa. Olha, esse tipo de vida que você está vivendo, que vocês estão vivendo, não é a vida cristã, não. Eu acho que você deveria repensar aí os caminhos, as decisões que você tem tomado, que você tem feito da sua vida. Porque eu não quero que você se perca, eu não quero que você se veja lá no futuro, distante, afastado do Senhor, afastado da sua igreja e desamparado e se questionando, será que eu sou salvo ou não? Onde eu vou passar minha eternidade? Muito pelo contrário, eu quero que você cresça e se desenvolva na fé. Então a gente deve comunicar a verdade em amor, pensando no bem do nosso irmão, no bem do próximo. Inclusive, como a gente viu
na semana anterior, aplicando a disciplina eclesiástica visando o bem dele. Olha, é porque você não se arrepende do seu pecado e nós queremos o seu bem, é que nós então vamos aplicar a disciplina que o Senhor nos manda aplicar em você, na esperança de que você se arrependa do seu pecado. E perceba como é ruim viver longe do amor de Deus e do amor da sua igreja. Entende isso aqui? Então, a verdade ela deve ser comunicada em amor. Mas ela também deve ser obedecida em amor. Veja, por quê? Porque desejamos fazer as coisas na igreja, não porque nos é imposto, mas porque é a resposta graciosa que nós damos ao amor que Deus nos ofereceu. Imagina só, alguém te oferece amor, e aí você começa a pensar assim, então agora eu tenho que deixar de fazer tal coisa assim para que ela me ame. Vocês pensam assim? Ou de repente alguém te ofereceu amor, como sua namorada, seu esposo e sua esposa, e aí você começou a se sentir amado, e sendo amado você pensou assim, cara, eu gostei disso e não só isso, eu quero amar essa pessoa também. Então, eu vou deixar de fazer tal coisa, porque mais importante do que essa coisa é estar com essa pessoa, é agradar essa pessoa. Compreendeu como a motivação é bem diferente? Duas pessoas podem deixar de mentir. Uma porque leu na Bíblia que não deve mentir. A outra porque entendeu que Deus é a verdade, e Deus é santo. E ele quer agradar a Deus, então ele faz isso porque ele agrada a Deus. Compreende isso aqui? Os dois estão tentando obedecer. Um está motivado pelo amor, o outro está motivado simplesmente por um padrão ético-moral que ele ouviu. É isso aqui que um crente faz, então beleza, eu vou fazer isso aqui. Entende isso aqui? Então, na igreja, a verdade ela deve ser comunicada em amor, mas ela deve ser obedecida em amor também. Por isso, o crescimento espiritual é para os santos, é só para crente. Essa realidade aqui, que nós estamos comunicando aqui, ela é exclusiva para aqueles que foram regenerados em Jesus, por Jesus Cristo. Então, se você for regenerado por Jesus, Ele espera que você esteja inserido nesse contexto, nessa realidade, onde você pode ser aperfeiçoado, e sendo aperfeiçoado, você possa exercer o serviço que Jesus te confiou a fazer, de modo que o corpo seja edificado por esse serviço. É isso que Ele espera dos seus santos. E aí a gente vai para o verso 16, e aí o verso 16 eu queria ler para vocês uma paráfrase que eu fiz, tá? Não está no slide, mas eu vou ler para vocês aqui, para organizar a estrutura dele. Ficou assim: a partir de Cristo, o corpo efetua o seu próprio crescimento, ou seja, Deus usa o próprio corpo de Cristo para efetuar o crescimento dele, para o desenvolvimento de si mesmo em amor. E ele faz isso pela unidade e cooperação dos membros do corpo. Ou seja, partindo do novo nascimento em Cristo Jesus, estando conectado a Cristo Jesus, agora Deus promove o crescimento na igreja por meio da cooperação dos membros, por meio da cooperação de cada pessoa aqui. E aí eu poderia divagar um tempão aqui sobre como você poderia fazer isso. Mas, no capítulo, no próximo capítulo, que vai ser exposto no sermão de domingo que vem, deve falar algo que é muito, vamos dizer assim, pertinente para esse momento aqui. Eu achei que as palavras dele são muito melhores do que as que eu poderia usar, então eu queria ler para vocês aqui o que vai dizer. Ele diz o seguinte: como indivíduo, isto significa que você tem de assumir a sua parte ativa na igreja, não somente frequentando-a, orando por ela e contribuindo financeiramente, embora deva fazer tudo isso, mas também, acima de tudo, conhecendo ativamente os membros de sua igreja. Deve orar pela lista daqueles que não entraram em um pacto para servir a Deus. Deve ouvir os outros membros do corpo testemunhando o que Deus tem feito por eles, ou conhecer suas preocupações e orar por eles. Você tem de compreender que parte de sua obrigação e privilégio como membro da igreja
é conhecer os outros crentes e tornar-se conhecido por eles. Estudem juntos a palavra de Deus. Aprendam a pensar como igreja na palavra de Deus. Você mesmo deve estar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do seu próprio coração e do coração de seus irmãos e irmãs em Cristo, bem como na conscientização das oportunidades que Deus está colocando diante de sua igreja. Então assim, eu não preciso dizer mais nada. Você quer ver essa igreja crescer espiritualmente? Se envolva com a sua igreja. Se envolva com seus irmãos. Estava conversando mais cedo com algumas pessoas, né? E eu sempre pergunto quando alguém chega aqui na missão, o que te fez interessar por ficar na missão de 16:8? E eles me responderam, porque vocês têm um senso de família, vocês têm uma coisa ali que faz a pessoa querer pertencer àquilo ali, dá a entender que vocês se importam uns com os outros. Eu falei, amém, glória a Deus, a gente deseja isso mesmo. Mas sabe quem faz isso acontecer? São vocês. Não vai ser o Tiago, não vai ser o Emerson, não vai ser eu. Não são os pastores, os líderes dessa igreja. São vocês que fazem isso acontecer. Nós trabalhamos, como o texto nos orienta, para aperfeiçoar vocês, para que vocês tenham consciência disso. Mas quem faz isso? São vocês. É vocês quando vocês entendem sua função e sua parte no corpo de Cristo e assumem esse compromisso de se envolver com a vida uns dos outros e deixar que as pessoas envolvam na vida de vocês. Aí sim a igreja vai experimentar o crescimento que Deus tem para dar. É nesse contexto em que cada um assumindo a sua função, assumindo sua responsabilidade como membro do corpo de Cristo, é que Deus dá o crescimento espiritual. É por isso que a gente enfatiza para vocês estarem nos GCs, para poder estarem nos encontros de homem, mulher e adolescente, para que estejam nas atividades que forem propostas ao longo da igreja, da vida da igreja. Que vocês procurem se aperfeiçoar o conhecimento teológico, participando do IBTM, tudo isso aqui são formas nossas de procurar aperfeiçoar os santos, para que eles desenvolvam o trabalho que Cristo separou para eles. E quem são os santos que vão desenvolver esse trabalho? Vocês. São vocês. Nós, como pastores, trabalhamos para tentar ser fiéis ao que as Escrituras nos deseja que nós façamos e que a igreja de Cristo viva. Então, nós buscamos comunicar isso para vocês. Mas quem vai efetivamente colocar isso em prática na vida da igreja são vocês. Então, aqui, por mais que eu pareça duro no jeito de falar, eu quero é que vocês saiam animados, desejosos de ver o crescimento espiritual da nossa igreja. E também desejosos de participar disso, sabendo que vocês podem ser o agente de transformação na vida do seu irmão. Você pode ser aquele canal que Deus vai usar para edificar a sua igreja, para que as pessoas sejam cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. O discipulado acontece na igreja não por causa do ensino dos pastores, ou só pelo ensino dos pastores. O discipulado acontece quando vocês se relacionam uns com os outros, e se relacionando uns com os outros, se ajudam mutuamente. Fiquei tão feliz esses dias, porque aconteceu de alguns irmãos perderem alguns parentes, e eu não consegui visitar todos esses irmãos. Mas aí, quando alguém chegou para mim e falou, não, eu estive lá com aquele irmão, eu visitei ele, eu estive lá no velório, eu pude consolar, dar uma palavra para ele, cara, eu fico tão feliz, por quê? Porque realmente, crescendo a igreja, o pastor não consegue estar com todos os irmãos, mas os irmãos conseguem estar entre vocês aí, uns com os outros. E é assim que o discipulado na igreja acontece. E é até bom também para que a gente quebre uma certa ilusão de que discipulado na igreja acontece só com o pastor. Então, se eu não tenho acompanhamento do pastor Everton, do pastor Tiago, do pastor Emerson, então eles estão falhando comigo isso aqui eu devo me afastar dessa igreja. Não, realmente, a gente trabalha para que vocês tenham acesso a todos nós a qualquer momento com a extrema facilidade. Como o Wilker falou mais cedo, é muito fácil vocês encontrarem o Tiago, encontrarem o Emerson e me encontrarem. É muito fácil. Mas o discipulado mesmo acontece no dia a dia, no relacionamento entre vocês. A igreja não pode depender única e exclusivamente dos pastores para que o discipulado aconteça. O discipulado e o crescimento espiritual acontece quando nós nos relacionamos uns com os outros e assumimos o nosso lugar no corpo de Cristo. E esse é o meu convite para vocês. Que vocês queiram e desejem ver a nossa igreja crescer em números,
e crescer espiritualmente. E como isso vai acontecer? Quando cada um de nós assumirmos o nosso lugar no corpo de Cristo, para que, cooperando em unidade, possamos ver esse crescimento acontecer. É nesse contexto que Deus dá o crescimento. E aí, por fim, mas não menos importante, para finalizar mesmo o sermão, eu creio que o crescimento numérico e o crescimento espiritual estão intimamente ligados à grande comissão. E aí eu queria que a gente lesse o texto de Mateus 28, 19 ao 20, onde Jesus comissiona os seus discípulos a pregarem o Evangelho. Mateus 28, 18 ao 20. Diz assim um texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então veja, no verso 18, Jesus, tendo toda a autoridade que Deus, o Pai, o deu agora como governante de todas as coisas, ele capacita e autoriza os seus discípulos a fazerem mais discípulos. É isso que ele está fazendo. Toda a autoridade me foi dada. Então, como alguém que tem autoridade, pensa no exército. É como se Jesus fosse o general e falasse: agora eu posso mandar e desmandar aqui, fazer o que eu quiser. Então, qual é a minha decisão? Vão e façam discípulos. Essa é a missão que ele entregou para os seus discípulos. Fazerem mais discípulos. E aí uma dedução lógica. Fazer mais discípulos é o quê? É aumentar o número de discípulos. É aumentar o corpo de Cristo. Compreendeu? Mas não só isso. Para fazer discípulos de todas as nações, é necessário que tenha mais discípulos. Uma implicação básica disso. Vamos fazer um exercício aqui mental. Imagine que os primeiros discípulos lá resolvessem, nós vamos dar conta dessa tarefa, nós vamos evangelizar o mundo inteiro. Aí cada um se espalhasse e saísse tentando viajar pelo mundo inteiro, pregando todo mundo. Quando o último deles morresse, a missão da igreja morreria. E eles não teriam alcançado o mundo inteiro. Mas é porque nesse processo de fazer novos discípulos, essa missão é confiada a outros discípulos, é que a igreja vai se expandindo e vai alcançando o mundo inteiro. Inclusive alcançou você e eu. Por quê? Porque mais e mais discípulos foram sendo inseridos no corpo de Cristo. E um dia você e eu fomos inseridos. Então, é como se nessa maratona, se lembra lá da corrida de revezamento, o bastão fosse passando de geração em geração e chegou até nós agora. E cabe a nós fazer mais discípulos para Jesus Cristo, para que o corpo dele continue a aumentar. Consequentemente, pensa só, dedução lógica, se essa igreja se organiza para fazer mais discípulos, e esses para Jesus Cristo, porque veja, a igreja faz discípulos para Jesus, tá bom? Não para a missão de 18. Beleza, a gente tem uma aliança, um pacto aqui eclesiástico e tal, mas vocês não estão presos aqui. Se precisar, se quiser, se achar que é melhor, que Deus está te mandando para um outro lugar, amém, meu irmão. Mas pensa só, a gente sai e evangeliza. Quem vai cuidar desse novo bebê espiritual? É a igreja local. E se a igreja local que evangelizou vai cuidar desse novo bebê espiritual, ela aumenta. Então, se eu desejo que mais pessoas conheçam o Evangelho, a gente deve desejar que a nossa igreja cresça. Não tem problema com isso. E isso é cumprir a grande missão de Jesus, que Ele nos confiou. E veja, não só isso, O verso 20 vai dizer que a gente no verso 19, a gente faz discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso 20 vai dizer que nós devemos ensinar a eles todas as coisas que Jesus ordenou. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo leva para alguém aprender todas as coisas que Jesus ordenou?
Eu ouvi um pastor fazer essa pergunta uma vez e eu fiquei, caraca, boa pergunta. Quanto tempo leva para ensinar uma pessoa a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou? E logo em seguida ele respondeu, uma vida inteira é necessária. Uma vida inteira. Ou seja, discipulado, cuidado, pastoreio. Se a gente quer, então, cumprir a grande comissão do Senhor Jesus, vamos ter que ser uma igreja que discipula. Uma igreja que discipula é uma igreja que almeja o quê? Crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. E isso Deus faz por meio de tudo aquilo que eu já expus nessa manhã. Por meio da igreja, por meio de vocês. Então eu creio que crescimento numérico e crescimento espiritual é resultado direto do cumprimento da grande comissão de Jesus Cristo. Então, se a gente deseja, então, ser fiéis àquilo que o Senhor Jesus comissionou seus discípulos a fazerem, que é fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou, nós, então, como igreja, devemos desejar, ter um interesse real, genuíno, bíblico, por discipulado e crescimento. E discipulado e crescimento é crescimento espiritual e numérico. Amém? Que a gente, então, tenha esse desejo em nossos corações. Gostaria que a gente ficasse de pé, para a gente orar. Pedir ao Senhor, então, que produza esse desejo em nossos corações. E nos permita experimentar tanto o crescimento numérico quanto o crescimento espiritual em nossa igreja. Amém?